A Pixar é conhecida por criar algumas das melhores animações de sempre, e provavelmente você já viu a maioria delas. Mesmo que você tenha visto os filmes várias vezes, as histórias emocionantes e cativantes podem nos distrair de alguns erros, alguns tão curiosos e engraçados que fazem a gente pensar: como é que eu não reparei nisso antes? Por isso, hoje vamos explorar os erros mais curiosos que se encontram nos filmes da Pixar. Quero deixar claro que esse vídeo não tem o intuito de desvalorizar os filmes, muito pelo contrário. Eu sou um grande fã das animações da Pixar. O objetivo aqui é apenas satisfazer a curiosidade e se divertir. Será que o seu filme favorito tá nessa lista? Se não tiver, comenta aí qual é, para que a gente possa colocar aí no próximo vídeo. Antes da gente avançar, se você é fã da Pixar, já deixa aí o seu like nesse vídeo. Se você curte descobrir erros e detalhes curiosos dos filmes, se inscreva aqui no canal para você não perder as novidades. Começamos com o filme Carros. Logo no início, os pneus traseiros do Relâmpago McQueen estão patinando, lhe dando uma dose extra de adrenalina durante a corrida. No entanto, após a corrida, quando o McQueen dá uma entrevista, o pneu traseiro esquerdo aparece intacto. Isso poderia ser explicado por uma possível troca de pneus, mas quando trocam o pneu traseiro direito, você vê claramente que a roda está perfeita, o que não faz sentido, pois minutos antes ela estava danificada. Em outro momento, McQueen viaja na carroceria e conversa com Mac através de uma câmera, mas não se vê câmera alguma posicionada naquele ângulo. Seria necessário uma selfie stick para conseguir aquela imagem. Mais à frente, durante a viagem, eles são ultrapassados por um carro que transporta um colchão. Para quem será aquele colchão? Se não existe humanos no universo de carros. Eu acredito que seja uma piada feita de propósito, mas é um detalhe curioso. Ah, e você se lembra do Mac que adormece durante a viagem? Então, tem uma cena em que alguns carros rodeiam o Mac e fazem piadas. E se a gente reparar aí, os carros aparecem e desaparecem de repente. Será que o animador estava com sono também? Em Divertidamente, há uma pequena falha que talvez você tenha deixado passar. A mãe de Riley usa óculos durante todo o filme, até mesmo na cena do nascimento da filha. Porém, numa das memórias de infância de Riley, a mãe aparece sem os óculos. É estranho, não é? Outro detalhe engraçado acontece quando o medo, uma das emoções de Riley, enfrenta um fio branco que atravessa o caminho. No entanto, quando muda de ângulo, o fio passa a ser preto. Outro exemplo de mudanças inexplicáveis acontece quando Riley conta a sua história à turma, e um caderno azul que estava sobre um livro muda de lugar sem que ninguém lhe toque. Uma Vida de Inseto é outro filme cheio de momentos memoráveis, mas não escapa algumas falhas. A história é focada num formigueiro ameaçado por gafanhotos. Flick, uma formiga inventiva, vai à cidade procurar ajuda e entra num bar onde conhece um mosquito que bebe apenas sangue. O problema? Mosquitos machos não bebem sangue, só as fêmeas, e o personagem é claramente um macho. Procurando Nemo, lançado em 2003, é um dos maiores sucessos da Pixar, mas até esse filme tem os seus deslizes. Após o ataque ao ninho, Marlin vai procurar os seus ovos e vemos que as suas nadadeiras são curtas, quase não se tocam. No entanto, mais tarde, quando tenta acalmar o filho, as nadadeiras de repente conseguem se sobrepor. Pode ser apenas um detalhe de animação, mas é algo interessante de se notar. Outro erro engraçado ocorre quando Marlin e Dory estão a tentar resgatar Nemo do aquário do consultório do dentista. Há um cartaz na parede que muda inexplicavelmente de posição, de muito perto da janela para bem mais longe dela. E no final do filme, tem uma cena que algumas rochas desaparecem misteriosamente no fundo do mar. É um detalhe sutil, mas curioso. No filme Monstros S.A., a história de monstros que assustam crianças para gerar energia conquistou tanto crianças quanto adultos. No entanto, tem um erro no script que faz com que a sequência do filme Monstros, a Universidade, não se encaixe bem com o original. Em Monstros S.A., Sully comenta que Mike Wazowski é invejoso de sua boa aparência desde a escola primária. Mas em Monstros à Universidade, os dois só se conhecem na faculdade. Isso é um pequeno deslize de enredo que, embora não estrague a história, é algo estranho vindo da Pixar, conhecida aí pelo seu cuidado com os detalhes. Outro erro em Monstros S.A. ocorre quando a gente vê uma placa que mostra a quantidade de energia gerada por cada monstro. Todos os monstros são identificados pelo apelido, exceto Randall, que é identificado pelo primeiro nome, que não faz sentido, já que o seu nome completo é Randall Boggs. E claro, a gente não pode esquecer de Toy Story, o primeiro filme da Pixar e um dos mais amados. Tem muitos erros pequenos ao longo da série, mas a gente vai destacar aqui Toy Story 2. Quando Buzz Lightyear faz uma manobra para salvar Woody, ele desliza em uma pista de carrinhos da Hot Wheels. Mas, se a gente reparar bem, a pista faz um loop impossível para Buzz passar aí com as suas asas abertas. Algo semelhante acontece no primeiro filme, mas o corte da câmera disfarça aí o problema. Outro erro engraçado em Toy Story acontece quando o Andy é convidado para ir ao Pizza Planet e larga o Woody e o Buzz em cima da mesa. Ele usa uma bola mágica para prever se Woody vai ser escolhido para ir, mas a bola desaparece misteriosamente para, logo a seguir, aparecer ao lado de Woody.
Up, Altas Aventuras, é outra animação tocante da Pixar. A história de Carl, que após a morte da esposa segue uma rotina rígida até que um grande projeto de construção ameaça sua casa, é cheio de detalhes emocionantes. No entanto, tem um pequeno erro curioso. A casa de Carl tem 4 trancas na porta, mas num certo momento a gente só consegue ver 3. Outro detalhe interessante é a posição da caixa de correio. No início, tá na primeira tábua da cerca, mas após a morte de Ellie, a gente vê a casa por fora e a caixa do correio mudou para a segunda tábua. A gente pode pensar que Carl a tenha mudado, mas depois a caixa de correio volta à posição original. E finalmente, em Wall-E, acompanhamos aí um futuro distópico onde a Terra está coberta de lixo e os humanos abandonaram o planeta, deixando robôs para limpar. O ar parece muito poluído, cheio de nuvens, mas quando visto de cima, o planeta não parece assim tão poluído. Um erro curioso acontece quando Wall-E entrega uma planta a Eva. Mais tarde, vemos uma gravação desse momento, mas de um ângulo que ninguém poderia ter filmado, já que não havia ninguém por perto. Por fim, no filme Ratatouille, seguimos a história de Remy, um rato que sonha em ser chefe. Logo no início, quando uma velhinha descobre que tem ratos em casa, ela pega uma espingarda para resolver o problema. Derruba um guarda-chuva que, segundos depois, aparece misteriosamente levantado. Mais adiante, vemos uma panela suja que, sem mais nem menos, aparece limpa. O conteúdo da panela também muda de cor de forma inexplicável. E tem uma escada que aparece de repente numa cena e depois desaparece e reaparece novamente em outro lugar sem explicação. É mais do que provado que qualquer filme, mesmo as animações feitas em computador, tem os seus erros. Se você quiser uma continuação desse tema, comente aí qual que é o seu filme de animação preferido pra gente. Coloca aí nos comentários. E fique ligado aos próximos vídeos e até a próxima. Tchau!